Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que esteja no mundo. Aqui estou mais uma vez com vocês nestas conversas com o mundo, para mais uma vez trazer uma daquelas conversas que nos põe no caminho, ou pelo menos na tentativa de melhor compreender o mundo à nossa volta. Por vezes, enquanto-me sentado num lugar qualquer a pensar sobre o mundo e sobre o que está a acontecer nele, e sem dúvida um dos acontecimentos mais significantes que hoje está a acontecer no mundo é o conflito israelo-palestino que está a acontecer atualmente em Israel e na faixa de Gaza. E quando olho para isto que está a acontecer naquele ponto específico do mundo, tento compreender quais as razões de estar a acontecer, compreendo as razões históricas, compreendo de alguma forma a razão porque é que este conflito continua em aberto e não foi encerrado já há muito tempo, porque este conflito começou no dia 14 de maio de 1948, quando foi formado o Estado de Israel. A não aceitação pelos árabes de um Estado israelita, de um Estado judeu, um Estado sionista, como eles lhe chamam, né? Trouxe, sem dúvida, ali uma instabilidade que antes não teria acontecido, não é? Isto é dentro da era moderna. Porque se olharmos um pouco à história desde o princípio dos tempos, Israel, sem dúvida, é aquele ponto específico do mundo, tem sido um ponto de conflito desde o princípio dos tempos. Qual a razão porque é que aquele específico ponto do mundo onde de alguma forma se desenvolveram, foram criadas as principais religiões do mundo, onde poderia aí haver mais razões para haver paz em nome de um Deus unificado, em nome de um Deus único, que faz parte das três principais religiões do mundo, que é o cristianismo, o judaísmo e, sem dúvida, também o islamismo. Qual a razão porque é que isto continua a acontecer? Existem mil razões pela qual estes conflitos têm acontecido desde o princípio dos tempos. O rei Salomão foi, sem dúvida, um judeu e que fez aí o templo onde os judeus hoje fazem as suas orações. Segundo consta, foi aí também em Jerusalém que o profeta Maomé ascendeu aos céus, onde hoje está essa mesquita, que é tão importante para o mundo árabe. Mas uma coisa vamos aqui ver, o seguinte: o que está aqui em questão não é um conflito entre Israel e os árabes. O que está aqui em questão, de alguma forma, é a coexistência, a capacidade deles desenvolverem uma forma de conviver em paz uns com os outros. O Hamas é, sem dúvida, uma organização terrorista e devia ser identificada dessa forma e não ser apoiada por país nenhum. Nenhum país no mundo jamais poderá conseguir levar a bom termo uma relação entre dois Estados com uma organização terrorista, onde os únicos fins dessa organização é a total aniquilação e destruição do Estado de Israel. Mas sem dúvida o Hamas não conseguiria isso sozinho se não tivesse ajuda de alguns parceiros e de algumas nações que odeiam os judeus e de alguma forma que estão contra Israel existir. Sem dúvida o Irão é o país que mais odeia Israel. E o Irão, sem dúvida, tem tentado construir uma bomba nuclear para, no seu íntimo, como sempre proclamam perante o mundo, destruir, aniquilar completamente Israel. Uma coisa é certa, voltando um pouco atrás nisto,
Eu não posso estar de acordo com aquilo que Israel está a fazer. Um mal provocado pelo Hamas contra o povo de Israel inocente não justifica as atrocidades que neste momento Israel está a praticar contra o povo palestiniano. Estão a morrer muitos inocentes. Claro que no meio destes muitos chamados inocentes há muitos terroristas, muitos associados ao Hamas que ninguém está a contar como casualidades de guerra, mas sim como inocentes. E eles de inocentes não têm nada. Mas uma coisa é certa. Porquê é que isto aconteceu? Qual a razão do Hamas, no dia 7 de outubro, ter atacado Israel de uma forma não provocativa? É aí que as pessoas têm que compreender um pouco. Israel não provocou o Hamas para isto acontecer. Israel estava a tentar naquele tempo e tentar construir uma paz com os países árabes. Uma coisa que é realmente em contrário daquilo que o Irão quer que aconteça entre Israel e o resto do mundo árabe, que é paz. São acordos que possam trazer alguma paz àquela região. Porque quem se alimenta do mal não pode querer o bem a nada. E o Irão, infelizmente, tem uma mentalidade retrógrada, uma mentalidade da escuridão, em que alimenta proxy wars. Por exemplo, no Iêmen, quem está de alguma forma a alimentar e a financiar tudo isso que está a acontecer aí. E o mesmo acontece em relação ao Hezbollah e ao Hamas. Onde quer que exista um foco que possa lidar ou tratar ou lutar contra o Oeste, o Irão está ali para poder financiar e de alguma forma manter esse ódio e essa guerra acesa contra o Oeste. Sem dúvida, um dos beneficiários deste conflito, sem dúvida, foi o Irão. O Irão indiretamente a Rússia, porque o mundo tirou a atenção daquilo que estava a acontecer entre a Rússia e a Ucrânia e voltou-se para aquilo que está a acontecer entre a Palestina e entre Israel e a Palestina. E de alguma forma os acordos que tinham sido conseguidos de paz entre Israel e a Arábia Saudita, entre Israel e outros países árabes, está a desmoronar-se. Por isso, independentemente daquilo que possa acontecer daqui para a frente, o Hamas já conseguiu atingir os seus objetivos muito mais acima daquilo que as pessoas são capazes de compreender. Às vezes as pessoas não têm consciência do que é que está a acontecer, mas uma coisa é certa. Sem dúvida, aqui a intenção do Hamas e do Irão por trás do Hamas e talvez com associação à Rússia está a acontecer já. O Hamas já chamou a atenção para aquela parte do mundo, a Rússia já deixou de ser o foco da atenção, o Irão já conseguiu destabilizar os acordos de paz que existiam entre Israel e o mundo árabe, e então estes três focos já estão realizados. O Hamas conseguiu trazer uma atenção para aquela área do mundo, o Irão conseguiu destabilizar os acordos de paz que estavam a acontecer entre o mundo arábico e Israel, e a Rússia conseguiu que o foco de atenção fosse direcionado para outra parte do mundo e que se esquecêssemos um pouco daquilo que está a acontecer entre a Rússia e a Ucrânia. Sem dúvida, aqui devemos pensar o seguinte. Israel está a ir longe demais. Israel já ultrapassou aquilo que eu considero admissível perante uma reação natural de um povo que foi atacado. Quando se começam a matar pessoas inocentes, não porque esteja a atacar hospitais, ok? Porque infelizmente o Hamas está a utilizar hospitais e locais civis, como escolas, pré-escolas e outros locais utilizados pela população palestina para esconder o seu armamento e de alguma forma os seus túneis e a sua organização aí se poder defender. Israel
não tem culpa do Hamas usar posições civis para poder executar os seus planos de guerrilha e de alguma forma levar a cabo as suas ações terroristas contra o povo de Israel. Esta é a razão que muita gente não fala porque é que Israel está a atacar os hospitais e está a atacar pontos onde de alguma forma nos faz sentir que é errado, porque infelizmente o Hamas usa os civis como escudo e utiliza locais civis para poder aí se esconder e de alguma forma se organizar contra Israel. Isso é errado. Mas uma coisa é certa, Israel, ao continuar com esta guerra, por cada criança que Israel mata, Israel forma mais 5 ou 10 terroristas. Israel deve ter a capacidade de compreender que não é olho por olho que de alguma forma se consegue trazer ao mundo um mundo melhor e um mundo mais de acordo com aquilo que, segundo Israel, ele defende. Porque neste momento o que Israel está a fazer contra mim já ultrapassou tudo aquilo que eu acho razoável e justificável pelos ataques que existiram contra o seu povo e contra as pessoas inocentes. Israel não está a ser melhor. Um mal não justifica o outro mal. Eu acredito que duas coisas más não podem fazer uma coisa boa. É preciso fazer algo diferente. E Israel tem que tomar condições e tomar decisões urgentemente para que isto não se transforme num conflito regional. Porque é isso que o Irão quer. O Irão quer, de alguma forma, que isto se transforme num conflito regional e que traga a América e o Oeste mais uma vez para aquelas partes do mundo e conseguir estabilizar os preços do petróleo e outras coisas mais. Isto é de veras preocupante. Devíamos ter a capacidade de compreender que, sem dúvida, o Hamas já conseguiu a atenção que queria, o Irão já conseguiu destabilizar os acordos de paz e a Rússia já conseguiu, de alguma forma, tirar a atenção que lhe estava a ser dada pela sua invasão da Ucrânia. Mas o povo muçulmano vê isto tudo. Mas o povo muçulmano não está a ver uma coisa que está a acontecer. O Paquistão está, neste momento, a expulsar 2 milhões de afegãos do seu país. 2 milhões, de porta em porta, vai e despeja-os e manda-os para fora do país. Ninguém está a tomar atenção àquilo que está a acontecer. Ninguém está de alguma forma a mostrar ao mundo as atrocidades que o Paquistão está a levar a cabo contra o povo afegão. Porque não interessa, talvez, às instituições e ao mundo que de alguma forma está a fazer aquilo que está a fazer para de alguma forma tapar os olhos ao resto do mundo. Uma coisa devemos aqui compreender. Não é certo aquilo que está a acontecer, o Paquistão está a fazer contra o povo afegão, quer dizer, tentar de alguma forma, tirar eles completamente de dentro do seu país. Vão de porta em porta e deportam todos aqueles que de alguma forma são de origem afegã. Isto é um crime contra a humanidade também. Embora Israel, sem dúvida, esteja a cometer o que eu considero já crimes de guerra, mas o Hamas continua a fazer o mesmo também. E o que é errado é que o povo muçulmano só tenha um olho, só veja aquilo que Israel está a fazer e não veja quais as razões porque é que Israel está a fazer aquilo que está a fazer. E é aqui que eu apelo ao mundo para ter consciência que o que Israel está a fazer é de alguma forma tentar destruir uma organização terrorista. Infelizmente, e eu acho que já de veras, absurdamente, Israel já ultrapassou tudo aquilo que eu acredito ser razoável ou ser admissível para um país estar a fazer contra um povo que é o povo da Palestina. Por isso eu acredito que é necessário, não digo um cessar-fogo, mas é necessário
controlar as ações do exército de Israel e de alguma forma direcionar ele nos sentidos certos e ser mais eficaz nos seus ataques e não trazer vítimas inocentes para esta equação que de alguma forma só pode criar mais radicalismo dentro daquela parte do mundo e não pode trazer nada positivo ao mundo e pode desencadear aqui um conflito regional que pode trazer várias agravantes que podem transformar aquela parte do mundo no princípio do fim do mundo através de uma guerra regional. Sem dúvida, as pessoas às vezes dizem afinal, porque é que a comunidade internacional não está a fazer nada para parar aquilo? A comunidade internacional está. A América está a tentar travar aquilo, sem dúvida, porque já ultrapassou aquilo que a América acha que é razoável e a maior parte do mundo está a tentar, sem dúvida, aí também conseguir fazer com que Israel tenha a capacidade de compreender que não é este o caminho para poder levar a fim a cabo aquilo que trouxe Israel a este conflito. Mas se olharmos um pouco para o mundo, compreendemos, o mundo diz que o mundo todo está-se a revoltar e está a haver manifestações no mundo todo. Claro que está. Mais de 25% da população mundial, ou seja, um quarto da população mundial é muçulmana. E naturalmente os muçulmanos, dentro dessa chamada Irmandade Islâmica, condenam tudo aquilo que Israel faz, porque existe um ódio incompreensível pela parte do Islão contra o judaísmo e por essa razão isto está a chegar aos pontos daquilo que está a chegar. Penso que havia de haver aqui uma moderação e a capacidade de compreender que não é este o caminho para chegar a lado nenhum. Israel e o judaísmo são apenas 14,8 milhões de pessoas, enquanto que o Islão, neste momento, é a religião em maior ascensão no mundo, com mais de 2 mil milhões de pessoas. Naturalmente que existem manifestações por um maior número, pelo maior número, que é brutalmente maior, enquanto Israel representa apenas 0,2% da população mundial, o Islão representa 25% da população mundial. Naturalmente que o povo islâmico, que tem um ódio incompreensível contra o povo judeu, sem dúvida fará manifestações para destruir o povo de Israel. O que é errado aqui é o seguinte, é que pessoas inteligentes, e que eu até respeito de alguma forma, não vejam que estão a ser usados pelos meios de comunicação social que só mostram aquilo que lhe interessa e que de alguma forma trazem até ao mundo de imagens e atrocidades feitas por Israel, mas não trazem aquilo que o Hamas também fez ao mundo. Fez a Israel e que de alguma forma que o mundo todo muçulmano deseja e quer contra o povo de Israel. E eu não estou aqui a defender Israel, ok? Não estou de acordo com aquilo que Israel está a fazer, porque não acredito que duas coisas más façam uma coisa boa. Não acredito que é fazendo o mesmo que se pode chegar a algum acordo. Israel tem que ter a capacidade de parar estes ataques indiscriminados à população civil. Embora eu compreenda que ele está a fazer isso porque no meio da população civil estão aí também os apoiantes e os militantes do Hamas, ele deve ser mais específico e deve ter a capacidade de gerir isto de uma forma mais inteligente, sem trazer mais vítimas a este conflito. Por isso é que eu acredito que Israel, sem dúvida, vai ter que parar este processo. Mas o que eu quis aqui vir trazer hoje com isto foi o seguinte, é que, infelizmente, o Hamas, o Irão e a Rússia conseguiram aquilo que queriam. Conseguiram aquilo que queriam, são os vencedores, são eles os únicos beneficiados neste conflito, porque conseguiram atingir os seus objetivos de uma forma extremamente macabra, mas inteligente, de conseguir atingir os seus objetivos sem se exporem, como foi o caso do Irão e o caso da Rússia. Utilizaram sem dúvida o Hamas, porque o Hamas sozinho não conseguiria ter a infraestrutura necessária para levar a cabo
uma atrocidade desta dimensão, mas agora penso que está na altura de Israel parar com estes ataques à Palestina e de alguma forma começar a ser mais meticuloso e muito mais eficiente na forma com que ele está a levar a cabo as suas operações militares. O mundo está sem dúvida numa posição realmente super instável. As pessoas não sabem às vezes que estamos a passar um dos momentos mais terríveis dentro da história da humanidade. A Rússia está a deixar cair por terra todos os acordos de não proliferação e não desenvolvimento de armamento. Todos os acordos de paz e de alguma forma de controle de armamento estão a ser desmoronados pela falta de conversação e pela falta de diálogo diplomático entre a Rússia e a América, e isto está a retroduzir o mundo em termos do nível da possibilidade da paz entre os povos a níveis alarmantes. Sem dúvida, este conflito entre a Rússia e a Ucrânia não tem trazido nada positivo ao mundo. O mundo devia ter conseguido parar isto de uma forma inteligente e não deixasse que isto acontecesse, ao poder garantir à Rússia que a NATO jamais expandiria até às suas fronteiras através da incorporação da Ucrânia e de mais estados daquela parte do mundo dentro da NATO. E aqui o mundo ocidental está a errar, porque esta guerra não vai levar ninguém a lado nenhum. A Ucrânia jamais conseguirá vencer esta guerra contra a Rússia e, sem dúvida, isto só vem trazer cada vez mais destabilização entre as diferentes partes que gerem o mundo. Sem dúvida, a ordem que geria o mundo está completamente desmoronada. Aquilo que se acreditava desde os anos 90, desde a desmoronação do Muro de Berlim e desde que Mikhail Gorbachev e o presidente Ronald Reagan tiveram a capacidade de compreender que era necessário acabar com esta Guerra Fria, estamos a entrar numa Guerra Fria muito quente. E isto é preciso ter cuidado com aquilo que se está a fazer no mundo para evitar que isto leve de alguma forma à destruição global. Infelizmente, a maior parte das pessoas no mundo não tem consciência de uma grande parte da história, e há até quem compare. Eu vi hoje no Facebook alguém comparar Israel ao sistema nazista, o presidente de Israel, o primeiro-ministro de Israel, comparado ao Adolf Hitler. Realmente, quem compara estes dois homens não tem um mínimo de consciência nem de conhecimento histórico sobre o que é que foi o Holocausto e sobre o que é que foi a Segunda Guerra Mundial e quem foi de veras esse homem que todos nós conhecemos como uma aberração dentro daquilo que é a humanidade, que foi Adolf Hitler. Não estou a dizer que Netanyahu está certo e que está a fazer, não está, mas comparar um ao outro é mesmo comparar alhos com bugalhos. Nada tem a ver uma coisa com outra. São duas situações completamente distintas e são duas razões completamente distintas pela qual estes conflitos existiram e pela qual eles continuam a diferenciar-se um do outro. Uma coisa é certa, o mundo está sem dúvida à beira do ataque de nervos, como eu costumo dizer, e isto não vai a bom termo se não tivermos a capacidade de nos sentar na mesa das negociações e chegar a acordos através de diálogos, não através de guerras. Através de guerras só se consegue destruição e através de guerra só se vai trazer mais dor e sofrimento ao mundo. Ok, malta, hoje não quero ir muito mais longe com este vídeo. Quis apenas trazer a vocês um pouco de consciência
daquilo que eu acredito que foram as principais razões pela qual este conflito trouxe alguns beneficiados, que foi sem dúvida o Hamas ter trazido ao mundo mais uma vez a atenção ao seu ao seu lugar no mundo e à sua posição e de alguma forma ao conflito israelo-palestino. Foi sem dúvida o Irão ter conseguido parar os acordos de paz entre Israel e o mundo arábico, como já conseguiu com Marrocos, com a Cisjordânia, com a Arábia Saudita, e estes acordos de paz estão de veras a desmoronar-se ao ponto de não reconstrução, ao ponto de ter-se que começar de novo, derrubar tudo, pôr tudo por terra e começar de novo outra vez. Temos de ter cuidado para que isto não se transforme, sem dúvida, num conflito regional e que possa trazer outros países para dentro deste conflito e que possa, de alguma forma, trazer ali algo muito sério. Porque dentro daquela parte do mundo, Israel é o único país com armas nucleares. E se apertarem com Israel ao ponto de Israel sentir ameaçada a sua existência, Israel usará as armas nucleares. E isto trará uma crise mundial como nunca antes nos foi possível compreender que era possível acontecer só naquela parte do mundo. Aquela parte do mundo é extremamente importante para o mundo inteiro, derivado a ser a parte do mundo onde se gera a maior parte do petróleo bruto que alimenta energeticamente o mundo inteiro. Por isso é extremamente importante compreender que não estamos a lidar com uma parte qualquer do mundo, estamos a lidar com a parte do mundo onde se gera e se produz a energia que põe em movimento as economias mundiais. E por isso é bastante importante compreender que este conflito é preciso parar urgentemente para evitar que ele se alargue ao ponto de poder disturbar o fluido que gera a energia que faz o mundo girar. Ok, hoje fico aqui nestas conversas com o mundo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, onde quer que esteja no mundo, e até o próximo episódio destas conversas com o mundo.